Pela minha segunda vida e pela missão de ser presidente dessa nação. Todos os dias, quando me levanto, eu tenho quase que uma rotina. E nessa passagem, eu dobro meus joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Peço também a Ele mais que sabedoria. Peço força para resistir e coragem para decidir. E estou sendo atendido. Por vezes eu tento entender como cheguei até aqui. Quem era eu? O que eu representava? Por que acreditaram em mim? Um breve histórico. Em novembro de 2014, após a reeleição de uma senhora, em casa, aqui na Tijuca, eu falei: temos que mudar o Brasil. Como mudar o Brasil? Um parlamentar do baixo clero, que tinha sido reeleito para o seu 7º mandato. Como enfrentar pessoas poderosas? Isso está registrado em um vídeo no YouTube, na Academia Militar das Agulhas Negras. Me dirigi a uns 400 cadetes que esperavam a hora de entrar para serem declarados aspirante oficial. Está no YouTube. Falei até sobre morte, o que poderia acontecer. Comecei a andar pelo Brasil. Aos poucos, pessoas foram acreditando em mim. Tem uma passagem, sozinho, pelo coração do estado do Amazonas, Manacapuru. Chegando ali no porto, sozinho, tinha umas 200 pessoas me esperando. Tenho certeza que tínhamos as mesmas dúvidas. Eu perguntava para mim mesmo: o que eu estou fazendo aqui? E eles, com toda certeza, deviam estar perguntando: o que esse cara veio fazer aqui? Sozinho? Lembro de uma passagem por Cuiabá. Cheguei arrebentado num hotel, talvez 3 estrelas. Estava tão cansado que não conseguia dormir. Desci para conversar com a única pessoa que atendia na portaria. Plantão da hora, que é papo. Estava eu lá, conversando com o porteiro. Em dado momento eu falei para ele que estava fazendo campanha para ser presidente da República.
Ele sorriu. O ambiente estava bastante descontraído. Eu também gargalhei. E daí, eu fiz uma pergunta para ele. Já que era uma pessoa humilde, eu falei: o que é mais difícil ou mais fácil? Eu me eleger presidente ou você comprar o hotel? Ele me respondeu: muito mais fácil comprar esse hotel. Eu gostaria de me encontrar com essa pessoa hoje em dia, mas não para falar, eu sou presidente e você continua na portaria. É para conversar com ele e falar que nesse país, quando temos fé, temos vontade, acreditamos, os seus sonhos tornam-se realidade. Esse é um país onde todos têm oportunidade. Quantas vezes eu ouvi pelas ruas: todo o poder emana do povo. Isso é verdade? Vocês estão aprendendo. Até porque tem uma passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Quando se fala em poder do povo, alguém acha que o povo cubano ou venezuelano não quer a liberdade? Querem a liberdade. Tem? Não. Mas por que chegar nesse ponto? Escolhas erradas. Somos escravos das nossas decisões. Acreditaram em conversas fáceis. Conversa de tapinha nas costas, de prometer o paraíso para cada um de vocês. A vida de ninguém é fácil. E para superar as dificuldades, quem tem que estar na frente é cada um de vocês. Não é o presidente, o governador Castro ou um prefeito. A nossa missão é não atrapalhar a vida de vocês. É cada vez mais tirar o Estado de cima de vocês. Estado forte, povo fraco. Povo forte, Estado forte. Sobrevivemos a um atentado. Deus me salvou. Nos elegemos presidente. Não existe melhor técnico de um time de futebol se o pessoal não entrar em campo com o espírito do técnico. Formamos então o nosso time de ministros, alguns aqui presentes. Quem esperava o ministério, que só era lembrado por corrupção, ter à frente um jovem, também capitão do Exército, formado pela AMAN, formado pelo IME, que é o Tarcísio de Freitas. O que o Tarcísio fez? Presidente, o nosso orçamento é muito pequeno. Temos teto de gasto que outros presidentes não tinham. Então vamos concluir obras. E começou a trabalhar o Tarcísio, concluindo rodovias, chamando o Exército Brasileiro, com seus batalhões de engenharia, a trabalharem. Perguntem a quem mora no Centro-Oeste o que era a BR-163, quando faltava apenas 50 quilômetros para ser concluída, há mais de 20 anos. O Exército concluiu a obra em poucos meses. O trânsito, na época das chuvas, levava 10 dias para passar naquele pequeno trecho de estrada. Agora passa em 1 hora.
E por que não se investia nisso no passado? Porque a prioridade era outra. A corrupção era o combustível de governos anteriores. Também, no Ministério do Tarcísio, fez ressurgir o modal ferroviário. Daqui 3 meses, no máximo, se inaugura a Ferrovia Norte-Sul, 4.100 quilômetros, barateando o preço de produtos em todo o Brasil. Também, com o apoio do nosso parlamento, está aqui o presidente Arthur Lira, um enorme aliado nosso, tem colaborado muito com o governo. Graças a ele, conseguimos aprovar leis que vieram a baixar o preço dos combustíveis. A grande maioria dos parlamentares, cada vez mais, estão com o governo e o governo está com eles. Temos 3 poderes, mas o legislativo e o executivo são irmãos. Nós temos que respeitar a Constituição, jogar dentro das 4 linhas, que pese um ou outro de fora está dando tijolada para dentro do campo. Vamos superando a tudo isso daí. Tivemos também um ministro, que está licenciado agora, Rogério Marinho, que concluiu as obras da transposição do São Francisco. Era para ter acabado, a obra era para ter terminado em 2010, passou para 12, 14, 16. A obra transpôs apenas dinheiro para o bolso de corruptos, e não água. Concluímos isso. Água, em grande parte do Nordeste, é uma realidade. Também o nosso Exército, com a Codevasp, fura dezenas de poços todos os meses, levando dignidade a essas pessoas. Eu estou mostrando o que nós fizemos, o que pretendemos continuar fazendo. Isso não é virtude, é obrigação. E quando se fala em transposição, se fala em corrupção, em 2015, vocês sabem quem estava na frente do governo. Mas os desmandos, os descasos, a roubalheira, obras começadas e não concluídas, a Petrobras se endividou em 180 bilhões de dólares. A dívida de 900 bilhões de reais. Para ter noção, o quanto de dinheiro foi desviado. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Conta que vocês estão pagando. Iniciamos um governo com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Formar ministério não foi fácil. Muita gente queria que os ministérios fossem formados a exemplo de outros governos. Conseguimos ter a coragem que eu peço a Deus, a força para escolher um time de ministros. Vocês hoje conhecem os nossos ministros, conhecem em grande parte os deputados federais, os senadores, sabem o que é poder legislativo. Hoje vocês sabem também o que é Supremo Tribunal Federal.
montamos o nosso ministério. O nosso povo hoje tem conhecimento, sabe pelo que deve lutar. O poder emana do povo se o povo bem escolher os seus representantes. Como disse a minha esposa aqui, a minha vida não é fácil, mas eu fui voluntário. E modestamente, Marco Feliciano, tem alguma coisa nos ligando. Não tem outra explicação para estarmos de pé até hoje. Por termos enfrentado uma pandemia, uma guerra que não acabou ainda, uma seca como não vista nos últimos 90 anos. O mundo todo sofrendo as consequências daquela política que eu fui contra. Fica em casa que a economia te vê depois. Todos vocês sofreram com isso. Não vocês brasileiros apenas. O mundo todo sofreu com isso. Buscamos medidas para minorar o sofrimento do nosso povo. Alguns falam, ele não tem o olhar para os mais pobres. Em 2020, onde muitos obrigaram a todos a ficar em casa, e eu falei, vamos combater o vírus e também fazer com que a nossa economia não seja destruída. Com a obrigação de ficar em casa, descobrimos que tínhamos os conhecidos invisíveis, informais, aqueles, talvez algum aqui, que vendiam biscoito Globo na praia, vendiam um picolé na arquibancada de um jogo de futebol, um cachorro de gato em praça pública. Esses foram obrigados a ficar em casa para morrer de fome, ou para sair de casa desesperado, em busca de um pão para o seu filho, e fazer coisa que ele nunca imaginava que poderia fazer. O que o governo fez imediatamente? Criou o auxílio emergencial. Nós gastamos em 2020, com auxílio emergencial, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Como esse governo não pensa nos mais pobres? Esse governo, no final do ano passado, dentro da responsabilidade fiscal, extinguiu o Bolsa Família, que pagava em média R$190. Tinha mulheres ganhando R$80. Passaram a ganhar, no mínimo, R$400. E agora, com o apoio do nosso parlamento, deputados e senadores, passamos para R$600. E conversei essa semana com o Paulo Guedes. Esse valor será mantido a partir do ano que vem. Com a inflação prejudicando a todos, em especial o preço dos combustíveis, tivemos a presença marcante do presidente da Câmara, aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira. Ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação se não for por decisão dele. Botou para votar proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, botando um freio na sanha de impostos no Brasil. Zeramos impostos federais de gás de cozinha,
desde o ano passado, de diesel há 4 meses, e foi colocado um teto do ICMS, que é o imposto estadual, não apenas para combustível, mas para a energia elétrica, para as comunicações e para o transporte. Tenho certeza, teremos deflação no corrente mês. Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira. Obrigado, deputados e senadores. É o trabalho em conjunto. Eu conheço o parlamento, fiquei lá dentro 28 anos. Já discursei para um plenário vazio várias vezes. Mas por que eu discursava para um plenário vazio? Para poder ter um espaço à noite, ir na Voz do Brasil. Montamos o nosso ministério. Posso citar vários outros ministros, como por exemplo o Fábio Faria, das comunicações. É o homem que negociou o 5G para o Brasil. Que a garotada tanto gosta de jogar, vai jogar 5G no Brasil. Além de muitas outras coisas fantásticas com o 5G. Como tive com o senador Ciro, no estado dele, Piauí, numa fazenda 5G, onde a precisão na direção das máquinas está na casa de 2 centímetros. Entre outras ações com 5G no campo, a produtividade aumentará em média 20%. O nosso agronegócio na vanguarda. Quando eu decidi ir para a Rússia em fevereiro, fui criticado por grande parte da mídia, por uma parte considerável de chefes de Estado de outros países. Decisão, vamos para a Rússia. Botei o Braga Neto dentro do avião e vamos conversar com o Putin. Conversei por 3 horas com ele, a 2 metros de distância e sem máscara. A negociação, interesse dos nossos povos. 2 meses depois, aportaram no Brasil 26 navios com fertilizante. O nosso agronegócio, prezada Tereza Cristina, uma gigante em nosso ministério. Vem cá, Tereza. Essa é a pequena grande mulher que faz a diferença. Todas as minhas viagens ao exterior foi precedida da viagem dela. Quando eu chegava, estava quase tudo pronto. Faltavam apenas assinaturas. Essa pequena grande mulher, com os fertilizantes, garantiu a nossa segurança alimentar. Bem como a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. A senhora presidente da OMC, há 3 meses, veio a Brasília. Conversamos por 1 hora. Ela saiu dali e lá fora declarou: sem o Brasil, o mundo passa fome. O nosso agronegócio é fantástico.
não é lucro apenas para o homem do campo. Sem eles produzirem, temos inflação nos alimentos, ou o que é pior, poderemos ter desabastecimento, falta de alimento. Mais ainda, o trabalho dela fantástico. Vocês devem se lembrar, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, tínhamos em média uma invasão do MST por dia. No nosso governo, passou a ser 4 por ano. Onde o trabalho da Tereza Cristina? Ela escolheu para presidir o INCRA uma pessoa chamada Geraldo Mello. E ele, cumprindo a determinação da Tereza Cristina, começou a titular terras pelo Brasil. Concluímos agora 370 mil propriedades tituladas. Essas pessoas que integravam o MST eram poceiros. Eles não eram donos da sua terra. Passavam um ônibus ou um caminhão, eles pensaram obrigado a embarcar e invadir uma propriedade que nem sabia onde ficava, quais os motivos, qual a razão. Se não fizesse isso, perdia a posse da sua terra. E um detalhe importante, já que a minha esposa falou sobre mulheres, dos 370 mil títulos, 90% são de mulheres. Homem, no meu governo, só tem título se ele for solteiro ou viúvo. Sendo casado ou vivendo em união estável, o título vai para elas. Elas sabem melhor cuidar desse negócio. Mais ainda, trouxemos esse pessoal para a legalidade. Tornaram-se cidadãos. Pode procurar uma agência bancária. Se integraram à agricultura familiar. Passaram a ser amigos do fazendeiro do lado. E se preocupar de modo que a sua terra não venha a ser invadida. Mudaram completamente de lado. Não pela força, mas pela razão. Esse é mais um pedaço. É mais um pedaço do que faz o nosso governo. Em 2020 e 2021, pandemia, lamentamos todas as mortes. Fizemos o possível. A condução do combate à Covid, por decisão judicial, passou a ser de governadores e prefeitos. Alguns conduziram muito bem, outros nem tanto. Esses nem tanto fizeram com que vocês experimentassem um pouquinho o que é ditadura. Fique em casa, mandando a sua força policial prender surfista, prender mulheres em praça pública, prender pequenos comerciantes que tinham botado o teu carrinho numa esquina, porque ele precisava alimentar a sua família. E também grave, Marcos Feliciano, mandaram fechar igrejas e templos religiosos. Nem em guerra se fecha uma igreja ou um templo religioso. Alguns governadores, em especial do Nordeste, tomaram medidas restritivas